Tá Beleza. aparecendo. Gente, essa aula que eu tenho é sobre pancreatite, mas o de vocês é pancreatite, só pancreatite aguda, né? Mas eu vou só falar o básico, pelo menos, da crônica. É uma aula bem grande, mas a gente vai tentar passar de uma forma mais sucinta para vocês. É muito importante vocês lembrarem que o pâncreas ele é um órgão que tem uma função mista, né? Endócrina e exócrina, que ele tem essa localização ali entre na região do epigástrio, né? Mas ele é um órgão que está numa localização em barra ali, né? Naquela parte superior. É um órgão retroperitoneal e a gente precisa entender como é que vai funcionar a principalmente a parte de função, mas a gente vai dar uma pincelada em outras questões também do pâncreas, tá? Em relação à anatomia, o pâncreas ele é um órgão que está ali em íntimo contato com a parte da via biliar, né? Que ela passa ali, a gente acaba tendo a drenagem da via biliar do ducto colédoco junto com o do ducto pancreático para desembocar ali perto da papila de Vater, na região do duodeno. Então, a gente também tem o duodeno muito próximo dessa região. E nós temos a vesícula, que também está ali próxima. Existem grandes vasos que também ficam relacionados com a estrutura do pâncreas. Principalmente, a gente tem ali a cava e a aorta, né? E tem os ramos dela, principalmente do tronco celíaco e da mesentérica superior. Então, a gente tem que ter uma noção ali da localização do pâncreas quando a gente vai pensar nas características da dor do paciente, dos sintomas que esse paciente vai apresentar. Em relação ao pâncreas, também é importante a gente lembrar que tem a região da cabeça do pâncreas, o colo do pâncreas, o corpo e a cauda. E que existe um ducto pancreático, na realidade, dois. Existe o principal, que é esse aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar a seta, parece, né? Que é esse mais longo, né? Que vai ocupar praticamente desde a cabeça do pâncreas até a pontinha da cauda do pâncreas. Ali a gente vai ter um ducto pancreático, que é o principal, que é o de Wirsum, né? E existe um ducto pancreático acessório, um ducto pancreático que ele desemboca um pouco acima da região da papila de Vater, né, numa região de uma papila mais fina, que é o ducto pancreático acessório de Sartorini. Então, é importante vocês lembrarem que ele também existe, mas ele drena uma pequena quantidade só de suco pancreático, né, bem menor do que a região do ducto pancreático principal. A drenagem do pâncreas, né? A gente tem que lembrar que o pâncreas ele é um órgão que está intimamente relacionado ali com as estruturas que vão fazer essa irrigação e drenagem do pâncreas. A irrigação, a gente tem que lembrar que existem dois troncos principais, né? A gente tem o tronco celíaco, que vai gerar ali a artéria hepática, vai ter um ramo da artéria hepática que vai ser a gastroduodenal, e ela vai gerar artérias pancreatoduodenárias anteriores e posteriores superior. A parte superior, ela vai fazer a drenagem principalmente dessa região de cabeça do pâncreas, né? Mais alta ali entre a região do duodeno, da curvatura do duodeno, e da cabeça do pâncreas, da parte mais superior. E a gente também tem a mesentérica superior, que vai também gerar ramos, né? Ramos anteriores e posteriores da artéria pancreatoduodenal inferior. Então, basicamente, as artérias pancreatoduodenares anterior e inferior, superior e posterior, ela, na realidade, desculpa, anterior e posterior, superior e inferior, né, que são, elas vão fazer essa irrigação da cabeça do pâncreas. E a gente tem que lembrar também que existe um outro ramo, que vai ser justamente um ramo que vai surgir ali da artéria dorsal e da artéria esplênica, né, que são os ramos transversais, as artérias pancreáticas transversais, que vão fazer a irrigação do resto do corpo e da cauda do pâncreas. Então, ele tem uma rede de irrigação. A drenagem, ela vai seguir de uma forma muito semelhante, só que gerando um arco, né, que vai ali para a região de veia-porta. Então, a gente tem a veia pancreatoduodenal anterior e posterior superior e inferior, vai desembocando ali a inferior, a gente tem que ela vai gerar tem uma arcada, né, um arco, justamente nessa região de curvatura, né, que vai gerar essa drenagem, essa parte da drenagem venosa. Existem também a veia gástrica, né, esquerda, a veia esplênica e a gente também tem a pancreática inferior, que elas vão também fazer essa drenagem. E a veia mesentérica inferior, dessa região mais de cauda e corpo. Mas, enfim,
Eu preciso citar isso para vocês, é importante vocês terem uma noção anatômica, até porque existem neoplasias dessa região da cabeça do pâncreas, por exemplo, quando ela já tem uma invasão da artéria mesentérica superior, que a gente já tem que avaliar a irressecabilidade dessas lesões. Então, é muito importante vocês terem noção dessas estruturas vasculares, tá? A fisiologia do pâncreas é muito relevante que vocês entendam que o pâncreas ele tem uma função tanto endócrina quanto uma função exócrina. Da parte da função endócrina do pâncreas, a gente tem que lembrar que o pâncreas ele tem uma produção de hormônios, né? Justamente nessa parte da função dele endócrina, e a gente tem a porção endócrina dele praticamente 20% do órgão, né? E é formada pelas ilhotas de Langerhans que a gente tem aqui no meio, que possuem 3 tipos de célula. Existem células alfa, que vão produzir o glucagon, células beta, da insulina, né? Que eu acho que é o principal que a gente lembra quando pensa em pâncreas, e delta, que é da somatostatina. E a porção exócrina, né, que responde por 80% do órgão, a gente consegue até ver essa diferença nessa representação, né, que a gente tem muito mais células de porção exócrina, que vão produzir o suco pancreático. Então, ela é formada por glândulas mistas, túbulos acinares. Existem 3 tipos de célula principal: células ductais, as células centroacinais e as células acinares. As 2 primeiras, elas vão ser responsáveis pela produção da secreção hidroeletrolítica, ou seja, é a água, né, os eletrólitos, principalmente bicarbonato. E as células acinares, elas vão ter uma função enzimática, né? Então, elas vão produzir enzima digestiva propriamente dita. Então, ali a gente vai ter, basicamente, as enzimas digestivas e também na forma que vão ser produzidas as precursoras, né? Tripsinogênio, quimiotripsinogênio, procarboxipeptidase, né? E a profosfolipase, que são as enzimas precursoras, mas a gente vai ter também a forma ativada, que é amilase, lipase, né? Colipase também vai ser produzida. Então é importante vocês lembrarem disso, da parte da função exócrina e endócrina do pâncreas. É o que é mais relevante para uma aula quando a gente pensa em questões na parte da cirúrgica. Para mim, a parte mais importante são os sintomas, sem sombra de dúvidas. A gente vai falar agora sobre pancreatite aguda. Pancreatite aguda, preciso que vocês entendam que nós temos um órgão que está ali intimamente relacionado com a região a cabeça do pâncreas tem uma íntima relação com a via biliar, com a região da vesícula. Lembrar que o ducto que faz a drenagem da via biliar, né, o ducto que faz a drenagem da bile, ele também vai fazer drenagem de suco pancreático na porção final, e que a gente tem ali, então, essa relação com a vesícula, tá? O que é a pancreatite? É uma condição inflamatória, né? Existem acometimentos variáveis desse órgão e vai depender basicamente dessa autodigestão. Então, como ele é um órgão que tem uma função também exócrina, né? A gente tem ele com essa função exócrina, do suco pancreático. A gente tem que lembrar que a gente também tem um órgão que produz enzimas digestivas. E essas enzimas, quando eu tenho um processo inflamatório, elas vão acabar gerando uma autodestruição, uma autodigestão desse tecido. E ele leva a um maior dano ao pâncreas. A pancreatite, existe uma classificação: pancreatite aguda edematosa, né, ou intersticial, ou leve, que é o edema do pâncreas, sem a existência de necrose, sem complicações locais ou sistêmicas, e ela é autolimitada em 3 a 7 dias. A letalidade é baixa. Mas a gente tem que lembrar que quando a gente está diante de uma pancreatite aguda necrosante ou necrohemorrágica ou grave, e vocês vão ver isso, vocês vão ter pacientes internados com essa patologia, vocês têm uma doença gravíssima, né, potencialmente fatal. Então, é uma extensa necrose do parênquima, pode ter uma hemorragia retroperitoneal, justamente por ele ser um órgão retroperitoneal, ele vai drenar ali para o retroperitônio. E o quadro sistêmico do paciente vai ser um quadro muito grave. É um paciente que normalmente precisa de um suporte de UTI, né, tem uma evolução mais arrastada de 3 a 6 semanas, então é um paciente muito grave. A letalidade vai de 30% a 60%. Então, vocês vejam, de uma pancreatite leve, que a gente tem 1% de letalidade, a gente vai para um grau de letalidade extremamente alto.
esse slide ele é mais maçante, mas assim, eu vou tentar ir tirando para vocês o que tem mais importante, né? Basicamente, o que vai acontecer? Tem um aumento da pressão do ducto, a gente tem ali o ducto principal, né? Então, que leva à aproximação de vacuolos citoplasmáticos ricos em catepsina B e proenzimas. Então, é a colocalização. O que isso vai gerar? O interstício do pâncreas, a gente tem o tripsinogênio, tripsina, liberação de outras proenzimas, e elas vão gerar uma agressão inflamatória no pâncreas. Então, eu tenho um aumento da pressão do ducto, que vai gerar um aumento da produção, na realidade, da secreção dessas enzimas digestivas, e isso vai gerar lesão inflamatória do pâncreas através dessa autodigestão. Então, as enzimas, elas vão ser responsáveis pela autodigestão da gordura ali pancreática, as fosfolipases e a lipase. O que acontece? Esse aumento de pressão, além dele fazer um aumento da liberação das enzimas e a autodigestão do pâncreas, tem que lembrar que o pâncreas ele é um órgão, quando a gente vai ver a pancreatite, a gente acaba vendo um dano periférico, então local e periférico. A gente tem o pâncreas com um tecido que fica, primeiro ele fica edemaciado, depois a gente tem um tecido mais consumido e um borramento periférico do pâncreas. Tudo isso gerado por essa digestão. É como se o próprio, literalmente não é como, é o próprio órgão faz um processo autodigestivo. Significa que vai sumir o pâncreas? Não, mas ele vai ficar com o tecido ali sendo digerido, sendo agredido de forma contínua. Então, existe um dano. Esse dano não é só estrutural, não é só na gordura do pâncreas. A microcirculação ali, ela fica comprometida. A gente tem que lembrar que esse tecido gorduroso, ele tem uma microcirculação. E existe a possibilidade também de translocação bacteriana. Ou seja, principalmente pelo colo transverso. Esse paciente ele evolui com uma pancreatite, ele evolui com um ilho paralítico, que a gente chama, né? Então, o trânsito intestinal ele fica mais lento, fica mais lentificado. E essa estase, essa parada do trânsito, ela também favorece essa translocação de bactérias. E essa translocação de bactérias ali no colo transverso, ela favorece uma letalidade muito maior, porque aí você tem uma co-infecção local ali na região do pâncreas, e é extremamente grave, tá? Quais as etiologias? A principal, de longe, e a que eu quero que vocês lembrem em qualquer hipótese que vocês estejam diante de um paciente que tem pancreatite aguda, é litíase biliar. Então, o paciente entrou com pancreatite aguda, eu vou pensar em litíase biliar. Significa que todo paciente... Desculpa, gente, é que meus cachorros estão latindo. Mas significa que todo paciente que tem litíase biliar, todo paciente com pancreatite, a etiologia principal foi litíase biliar? Não, tá? Então, quando vocês estiverem diante de um paciente com pancreatite aguda, antes de vocês chamarem, por exemplo, um cirurgião para fazer uma avaliação, vocês têm que verificar se esse paciente ele tem diagnóstico de litíase biliar. Tem um ultrassom, tá dizendo que ele tem pedra na vesícula, ele tem colelitíase, beleza. Aí esse manejo, ele acaba ficando mais para cirurgia geral, tá? Mas existem outros fatores que também podem gerar pancreatite, não é só litíase biliar. Então isso tem que ficar muito claro na cabeça de vocês para vocês não terminarem a graduação, começarem a atender e todo paciente com pancreatite pedir o parecer da cirurgia geral porque é uma pancreatite aguda. Não. Pancreatite aguda, o tratamento é clínico, né? É óbvio que a cirurgia geral acaba ficando com o tratamento em alguns pacientes, os pacientes que são cirúrgicos, ou seja, os pacientes que têm diagnóstico de litíase biliar, que é a maioria dos casos, de fato, mas que precisa ter um diagnóstico prévio. Então, é um paciente que tem ultrassom, no ultrassom já diz que ele tem cálculo na vesícula, então, muito provavelmente, a etiologia dessa pancreatite é uma migração de cálculo, né? Então, uma obstrução ali da ampola de Vater, e aí acabou fazendo com que o que acontece? Lembra que a drenagem, tanto da parte da bile quanto do suco pancreático, ocorre pelo mesmo ducto. Óbvio que o suco pancreático ele vai entrar nesse ducto no final do percurso, mas ele entra. Daí o que acontece? Existe essa colocalização, então a drenagem ela é feita de forma conjunta ali, né? Se eu tenho um cálculo que está lá na ampola de Vater, que é no local onde eu vou ter uma saída para o duodeno, vocês concordam que eu vou ter um aumento da pressão intraductal, tanto no ducto colédoco, né? Tanto na via biliar quanto no ducto pancreático?
Então, o que acontece? Existe essa estase, aumenta a pressão intraductal e começa a ter um aumento dessa produção de enzimas digestivas ali na região do pâncreas. Isso vai gerar uma pancreatite. Então, essa migração de cálculo, ela pode gerar. Também pode ocorrer do cálculo ele migrar para o ducto pancreático principal, tá? Isso também pode acontecer. E aí, esse cálculo vai estar ali obstruindo o ducto e também vai gerar pancreatite. Mas tem outras causas. Quais são as outras causas? A alcoólica, que a gente tem que lembrar, obviamente, inicialmente, quando eu tenho um paciente alcoólatra, eu tenho que pensar em pancreatite crônica, né? Mas ele pode ter episódios de agudização, então ele pode gerar uma pancreatite aguda. Existe a pancreatite aguda idiopática, que é basicamente aquele que, em geral, você nem sabe o que causou, e existem algumas literaturas que associam a microlitíase biliar, talvez lama biliar, mas assim, né, é meio idiopático, basicamente é algo que as pessoas não sabem o que é, que causa, né? E coloca como idiopático, porque a microlitíase e a lama biliar é um aumento da densidade ali do líquido, da bile, né? Através daquela estase. Então, há essa possibilidade de você ter essa pancreatite aguda idiopática. Drogas, existem vários imunossupressores, a adidadosina, né, que é uma droga utilizada no tratamento de HIV, antibióticos como metronidazol, tetraciclina, diuréticos, antihipertensivos, cálcio, estrógenos, tamoxifeno, tudo isso pode gerar, né, um processo também de autoagressão pancreática, um aumento ali da secreção das enzimas pancreáticas e essa autodigestão. A hipertrigliceridemia, hipercalcemia, pós-operatório. Pós-operatório também pode acontecer pancreatite e, principalmente, gente, eu sempre falo sobre isso na aula de colelitíase, em todas as aulas vocês têm que lembrar. Quando eu penso em CPRE, colangiopancreatografia retrógrada endoscópica, que é um exame tanto de diagnóstico quanto de tratamento, quando eu tenho cálculo na via biliar, que é a nossa coledocolitíase, eu tenho que lembrar o quê? Que eu posso ter uma pancreatite no pós-operatório. Então, o paciente fez uma CPRE, você sempre no outro dia vai avaliar se ele tem dor abdominal, se ele tem algum indicativo de que ele tenha que ele esteja evoluindo com uma pancreatite aguda, e isso a gente vai aprender já já, a gente vai falar sobre os sintomas, né? Quais são as manifestações clínicas? O paciente ele vai ter dor abdominal em região de epigastrio, mesogastrio, né? Depende um pouco. Eu, na literatura, ele coloca em algumas como mesogastro, mas eu considero muito mais em epigastro, hipocôndrio direito e hipocôndrio esquerdo. É uma barra no abdômen superior, dor em barra em abdômen superior, tá? É como vocês vão ver em todas as provas que falar, você viu essa descrição, dor em barra em abdômen superior. Pode ter ou não irradiação para dorso, mas dor em barra em abdômen superior, tem que vir na cabeça de vocês um órgão que fica em barra, como se fosse um órgão longo, né, que ocupa essa região toda do abdômen superior. E esse órgão é o pâncreas. Então, se o paciente tem dor, provavelmente é uma pancreatite. Tem que vir na cabeça de vocês. Se vocês lerem dor em barra em abdômen superior associada a náusea e vômito, gente, isso é o clássico quadro da pancreatite, tá? Então, essa dor, às vezes, dá uma melhorada dependendo da posição, justamente por ser um órgão retroperitoneal. E a gente tem aquela questão também da irritação, né? A irritação local, né, do peritônio. Então, dependendo da posição, quando esse órgão fica mais retraído, mais posterior, ele acaba tendo um menor contato com a região do peritônio, então gerando um pouco menos de dor. Então, o paciente ele já entra normalmente numa posição ali de defesa, né? Quando ele vai buscar atendimento, com muita náusea e muito vômito. Esse vômito, ele em geral, ele não tem um alívio, ele não alivia a dor, o paciente só vomita, passa mal, muita. Então, o clássico paciente que vai entrar para vocês, pronto-socorro, paciente com dor em barra e abdômen superior, múltiplos episódios eméticos, náusea, não tem melhorado, esse paciente é provavelmente um quadro de pancreatite. Então, ele pode ter inquietação, agitação, febre, sinais de desidratação. Lembrar que ele é um paciente que vai entrar vomitando muito. Então, é um paciente que, clinicamente, o que ele merece? Uma boa hidratação, né? Além do antiemético, obviamente. Ele precisa estar bem hidratado. A gente tem que lembrar que a alimentação, ela também acaba sendo um
fator que vai determinar uma maior produção desse suco pancreático. Então, o óbvio, quando você pega esse paciente, é zerar a dieta, né? Pode dar uma aliviada nos sintomas. Claro que tem pacientes que têm uma pancreatite leve e que eles suportam a alimentação, mas não são todos. Então, eu estou diante de um paciente que chegou no pronto-socorro, chegou em qualquer lugar, com um quadro de dor em barra em abdômen superior associado a náusea e vômito. Primeira coisa que eu vou pensar, pode ser pancreatite aguda. Aí ele tá vomitando muito, então chegou, às vezes taquicárdico, desidratado, pode ter febre. O que eu vou fazer? Vou zerar a dieta desse paciente, iniciar uma hidratação, fazer correção de eletrólitos, fazer na realidade a verificação no exame de sangue se ele está com algum distúrbio hidroeletrolítico, fazer as correções desses distúrbios hidroeletrolíticos. O tratamento da pancreatite ele é basicamente uma tentativa de estabilização desse paciente. Né? Existem indicadores de gravidade, que é o paciente que chega toxêmico, pálido, hipotenso, taquicárdico, taquipneico, né? Que já tem um sensório deprimido, irritação peritoneal com a descompressão dolorosa, né? Ele pode ter distensão abdominal, ilho paralítico. E existem sinais no exame físico. Esses aqui vocês podem colocar uma estrelinha aí, porque isso cai em prova, vai cair na prova de vocês com certeza, tá? Que são sinais cutâneos de hemorragia digestiva. Gente, quando a gente pensa em hemorragia digestiva, pâncreas, ele tem alguns sinais clássicos, tá? O sinal de Grey-Tanner, que é o da equimose dos flancos, que a gente consegue verificar aqui, né? Então, essa equimose, ela vai acontecer justamente por causa dessa hemorragia subcutânea mesmo, né? E existe o sinal de Cullen, que é esse sinal ao redor do umbigo, tá? Periumbilical. Aqui não tá tão bonito, mas dá para ver um pouco, tá? Aqui perto do umbigo, ele é o sinal de Cullen. Em sinal de Fox, que é justamente a equimose na base do pênis. Lembra que é um órgão retroperitoneal, ele também pode fazer essa hemorragia e ela acumular lá na base do pênis. Então, sinal de Grey-Tanner, sinal de Cullen, sinal de Fox, são sinais de gravidade. Por quê? Se eu tenho um paciente que tem esses sinais, que está fazendo hemorragia, significa que ele é um paciente que está mais grave. Então, você tem que ter essa noção. Esses sinais são sinais que podem cair em prova de residência, vai cair na prova de vocês com toda certeza de pancreatite, tá? Lembrar disso. E, gente, vocês estão me ouvindo? É porque eu só tô vendo a apresentação, não vejo vocês. Então, tipo, a cada, sei lá, deixa eu ver, uns 20, 30 minutos, alguém dá só um sinal aí de que estão ouvindo, tá? Para eu saber. Tá? Então, isso aí vai cair na prova de vocês, tá? Façam print da tela, gravem, isso cai. Além dessa questão de vocês saberem, e vão ter casos clínicos na prova. Vai ter caso clínico. Normalmente a minha prova é caso clínico, mas não é um caso clínico para vocês pensarem como House. É um caso clínico clássico. É o paciente que deu entrada no pronto-socorro, o seu João, de 40 anos, que tem um diagnóstico de colelitíase, deu entrada no pronto-socorro, 28 de agosto, com um quadro de dor em barra, em abdômen superior, associada a náusea e vômito, sem melhora com o uso de medicamento, sem melhora da dor, desculpa, depois do vômito. E ele chega lá no exame físico, você viu um sinal, uma equimose em flancos. Qual a principal hipótese diagnóstica desse paciente? Pancreatite aguda. Qual a principal hipótese etiológica dessa pancreatite, né, dessa doença? Provavelmente a colelitíase, já está lá no enunciado que ele tem colelitíase. Qual o nome do sinal da equimose em flancos? Cite mais 2 critérios que podem ser critérios de gravidade para esse quadro. Ele estava taquipneico, taquicárdico, estava toxêmico, ou então era um paciente que estava com alteração de nível de consciência. Qual o principal manejo que você faz inicial quando você recebe esse paciente? Zera a dieta, é o óbvio. Se é um paciente que ele tem dor e que ele está vomitando, você vai fazer o quê? Zerar a dieta, começar remédio para dor, analgesia, antiemético e fazer também correção de distúrbio hidroeletrolítico e hidratar, porque se ele está vomitando, ele está perdendo líquido e ele está perdendo também eletrólitos, então ele precisa dessas correções. Então, é muito importante vocês lembrarem disso, tá bom? Existem outros sinais, como a paniculite, né, que é essa necrose da gordura subcutânea,
né? São nódulos subcutâneos dolorosos de meio a 2 centímetros, também é importante vocês saberem. E eritema na pele adjacente, então a pessoa sente como se fossem nódulozinhos, mas são nódulozinhos de necrose, né? Extremidades, nádegas, no tronco. Em geral, no laboratório. É um laboratório um pouco inespecífico, esse paciente vai chegar com uma leucocitose expressiva, aí a gente tem uma máxima da cirurgia geral, né? Que vocês vão ouvir alguns cirurgiões gerais falando, paciente deu entrada, dor na barriga, o leuco acima de 20 mil, pode colocar na sala que é cirúrgico. Nem todo mundo vai ser cirúrgico. O paciente da pancreatite aguda, como eu falei já para vocês, tratamento é clínico. Tá? Existem casos que a gente opera hoje muito menos do que antigamente, do que 10 anos atrás. Basicamente, a gente vai operar se tiver muita necrose para fazer uma cirurgia mais de limpeza ali local, mas tenta-se um procedimento minimamente invasivo. A gente sabe que mexer no pâncreas quando ele está inflamado é um caminho não muito bom, né? Então, esse paciente ele pode chegar com leuco de 30 mil e dor abdominal. Ele é cirúrgico? Não. Ele é um paciente que precisa de tratamento clínico. E o tratamento clínico da pancreatite é basicamente você tentar estabilizar esse paciente. Se ele está vomitando muito, fazer ele parar de vomitar. Se ele tem muita dor, fazer ele parar de sentir dor. E melhorar essa condição dele de hidratação, de analgesia, correção de distúrbio eletrolítico. PCR vai estar estourado, porque é um paciente que está ali com enzimas autodigestivas, fazendo digestão da gordura pancreática, então, obviamente, vai ter um PCR aumentado. Pode ter uma hiperglicemia, uma hipocalcemia, aumento de escória nitrogenada, TAP-TTPA alargado, aumento de aminotransferase, aumento de fosfatase alcalina, aumento de bilirrubina. Então, inespecífico. Você olha só o exame, o laboratório, você olhando esse laboratório, você não tem como dizer, é pancreatite. Com esses dados, não, tá? O que vai te indicar que é pancreatite? Primeiro, o quadro clínico do paciente. É um paciente que deu entrada com dor abdominal, em barra, em abdômen superior, associada a náusea e vômito. E existe também algo extremamente relevante. Você, quando pensar no laboratório, você pensar em amilase e lipase, tá? É a parte principal aí do laboratório. A gente tem que ter um aumento aí maior do que da amilase, maior do que 3 vezes o limite normal superior, da lipase também. A gente tem que lembrar que o tempo de aumento delas é diferente. Vai falar mais na frente, mas já adiantando para vocês, a amilase, ela está mais nessa fase inicial da pancreatite, então é um aumento agudo, um aumento logo no início da pancreatite, você vai ter aumento de amilase, mas ela tem uma queda muito rápida. Significa que eu já passei do processo inflamatório? Não. Eu tenho outro marcador que é a lipase, que ela tem um pico mais distante, né? Em uma semana, enfim. E aí depois ela vai começar a ter a queda, mas é uma queda mais lenta. Então eu consigo avaliar esse processo inflamatório, essa pancreatite através dessas duas enzimas, e elas têm um tempo. Então, o paciente que te diz que a dor dele começou há 2 dias atrás, normalmente a gente pede amilase e lipase. Mas você vai ver que o que vai estar aumentado vai ser o quê? A amilase. A lipase, às vezes, nem está aumentada ou está tocada. Quando você pega um paciente que ele te diz que ele está com dor há 8 dias, provavelmente o que vai estar aumentado é a lipase. Então, a gente pede os dois, mas você tem que ter a ideia de que nem sempre os dois vão estar altos e depende do tempo de dor desse paciente, do tempo de crise, né? Existem inúmeros diagnósticos diferenciais, doença péptica, úlcera péptica perfurada, colelitíase, coledocolitíase, colecistite aguda, isquemia mesentérica, pode gerar também essa dor, né? Obstrução intestinal, infarto agudo do miocárdio, né? Da parede posterior, quando você tem aquela dor que é mais próxima ali da região de epigastro, região gástrica, ou inferior, da parede inferior também, dissecção aórtica abdominal, gravidez ectópica também, enfim. Existem inúmeros diagnósticos diferenciais, tudo que vocês pensarem que pode dar dor na barriga, quando você pensa em alguma doença, algum abdômen agudo, você pode usar como diagnóstico diferencial. Então, o diagnóstico, a confirmação diagnóstica é quadro clínico típico, mais dosagem sérica de amilase e lipase maior do que 3 vezes o limite normal superior. E aí a gente tem que lembrar que os exames de imagem, eles não são obrigatórios para diagnóstico de pancreatite, né? Eles têm indicação específica. Por que eu tenho que lembrar disso? Porque quando eu tenho uma pancreatite, o melhor exame para eu pedir no caso da pancreatite, o que a gente pede normalmente, né? No pronto-socorro, quando eu tenho um paciente que eu suspeito de pancreatite, tomografia de abdômen, né? Superior.
Porém, a tomografia, se o paciente chega com você e ele te diz que ele começou a sentir dor hoje ou dor ontem, a tomografia ela não vai te auxiliar. Porque as alterações da imagem, elas são maiores depois de 48 horas. Então, você tem que pedir a imagem depois de 48 horas, ou seja, né, nas 72 horas, no terceiro dia. Ah, eu estou sentindo dor desde ontem. Então, ontem, hoje, amanhã eu posso pedir uma imagem, mas eu não tenho necessidade de pedir hoje. Eu não vou conseguir fazer a avaliação adequada desse paciente. A amilase sérica é importante vocês lembrarem que ela se eleva 2 a 12 horas após o início dos sintomas, ela se mantém alta por 3 a 5 dias, mas que ela vai ter uma queda, né? Uma queda importante, expressiva depois do quinto dia. Então, ela pode já vir negativa lá pelo sétimo dia, já pode estar. Normalmente não vem negativa, ela vem mais baixa, tá? Mas você vai ter a lipase, que ela já tem uma elevação depois de uma semana, e ela vai estar ali tendo uma queda também um pouco mais lenta, e ela acaba sendo um pouco mais específica. A TC com contraste venoso, ela é indicada para casos graves, a análise principalmente da fase portal, né, do contraste, e a TC helicoidal com contraste, que é o padrão ouro, TC com contraste. É a maior definição e captação do contraste endovenoso, né? Em caso de dúvida diagnóstica, um caso mais grave. Qual o momento de eu pedir a TC? No terceiro dia, depois das 48 horas. Então, assim, tem mais de 48 horas de dor, de sintoma? Tem. Pode pedir a tomografia para avaliação. Não tem, não precisa pedir, tá? Tem que esperar o terceiro dia, tem que esperar passarem as 48 horas para poder solicitar. O diagnóstico, as indicações de TC na pancreatite aguda, diagnóstico clínico, né? Quando é duvidoso, quando você está em dúvida, se tem uma isquemia, se tem alguma outra coisa, você pode pedir a imagem, né? Lembrar que depois das 48 horas, porque assim, a não ser que você tenha uma dúvida diagnóstica e você precise tirar a dúvida. Eu não sei se é uma isquemia mesentérica ou se é uma pancreatite aguda. Você pode pedir, mas você não vai ver alteração da pancreatite. Você pode ver alguma alteração ali da patologia que você está vendo diagnóstico diferencial. Da pancreatite, gente, é depois de 48 horas. Então, eu não vi nada na tomografia, o paciente não tem nada. Não necessariamente, ele pode estar com pancreatite, tá? Numa fase inicial. Presença de critérios clínicos de gravidade, de extensão abdominal, dor abdominal, febre, leucocitose. Os critérios de Hansen é importante vocês saberem, ou a parte 2, né, maior que 8. A gente vai comentar sobre, mas é importante vocês saberem os critérios. O paciente apresentando deteriorização clínica, né, depois de um tratamento conservador inicial por 72 horas. Então, aqui a gente já tem um paciente que está com deteriorização clínica, que já tem um tempo de tratamento conservador, então tenho certeza que ele tem mais do que 2 dias de dor, eu preciso pedir ATC. E deteriorização aguda após melhora clínica inicial, que a gente pode ter uma complicação pancreática. Então, aqui tem algumas imagens. Tá? O que a gente vê aqui? O pâncreas, né? A posição do pâncreas ali naquela região. Lembrar que ele é um órgão em barra, então ele pode gerar dor desde a região do hipocôndrio, né? Da região do hipocôndrio esquerdo até o hipocôndrio direito. Então, passando por essa parte aqui do epigástrio, né? Mesogástrio, enfim, depende de como. Porque na realidade ele está entre os dois, enfim. Aqui a gente tem uma tomografia com o pâncreas normal, a gente vê a borda do pâncreas, consegue visualizar toda essa região lateral do pâncreas, ele tem uma borda delimitada, bem visual, muito fácil de ser visualizada. E aqui a gente tem um pâncreas que eu não tenho mais o limite tão definido. Você percebe que ele está borrado, é como se ele tivesse uma fumaça ao redor. Você não vê o limite tão bem quanto você vê aqui. Isso aqui já é um indicativo de que tem um processo inflamatório. A região borrada está inflamada. Então, provavelmente é o quê? Uma pancreatite. Tá? E aí existe esse aumento, pode ter, aqui a gente também consegue, aqui pior ainda, né? Não dá nem para verificar direito as áreas o pâncreas está bem aumentado, a gente não consegue ver bem os limites dele, está bem demasiado. Então são sinais de pancreatite. O ultrassom, ele tem sinais ecogênicos, né, clássicos de pancreatite, mas ele tem uma baixa sensibilidade, é um método de escolha para diagnóstico de pedra na vesícula, de colelitíase. Não é o melhor exame para você fazer para uma pancreatite. Aí pode aparecer lá na prova de vocês, qual é o melhor exame para fazer para esse paciente? Aí o paciente, o seu João está com dor há 2 dias, tomografia, né? Tá com dor há 2 dias, você vai pedir exames de laboratório, você pode pedir amilase e lipase, né? Vai te ajudar. Significa que depois de 2 dias você não pode pedir uma imagem?
depois de 2 dias você não pode pedir amilase e lipase? Pode, mas eu tô dando exemplos aqui para vocês. Se o seu João tá com dor há 1 dia, tomografia é o melhor exame para você fazer? Não, definitivamente não. Mas se ele já tem dor há mais de 2 dias, é um exame excelente sim, tá? Radiografia simples. É importante, em abdômen agudo, a gente acaba fazendo, né? Existem o raio-x de abdômen agudo. A gente vai ver derrame pleural, pode ver telectasia, infiltrado, né? Alça sentinela, lembrar que a gente vai gerar aquele ilho que favorece a translocação. É até bom nessa imagem aqui vocês verem. A gente tem aqui a alça passando, né? E o pâncreas. Então vocês percebem que essa região ela está em íntimo contato, ela pode gerar ali uma translocação, né? Quando a alça fica ali parada, com o trânsito parado. Sinal do cólon amputado também, que é justamente essa questão do nível hidroaéreo, dilatação de alça, aumento da curvatura do duodeno, irregularidade, né, das austrações, espasmos. Ressonância tem uma acurácia, tem um diagnóstico, uma quantidade de diagnóstico equivalente a TC. É vantajoso se você tem suspeita de pancreatite biliar, porque você faz a colangiorressonância, então você identifica também o cálculo, né? Se eu tenho uma colelitíase e acaba dando diagnóstico. Lembrar que é diagnóstica, né? E terapêutica. O paciente evolui com insuficiência, que pode evoluir também com insuficiência renal aguda na pancreatite grave. Tem que evitar essa exposição ao contraste. Você acaba passando para ressonância, né? Tem maior poder de diferenciação de pseudocisto, abscesso, né? No caso do paciente que já tem um processo de complicação da pancreatite, né? Desvantagem, alto custo, baixa disponibilidade, então a gente acaba fazendo normalmente a tomografia com contraste. O prognóstico, lembrar dos critérios de Hansen, gente, isso aqui não tem muito para onde correr, vocês têm que saber. Critérios de Hansen é extremamente importante porque ele vai te dar um caminho, ele vai te dar uma previsão de prognóstico desse paciente. Então, a presença de mais do que 3 desses critérios já te estabelece um caso como pancreatite grave. Por quê? Porque se vocês forem ver o número de critérios, quando você tem de 0 a 2, a letalidade é muito baixa, é 1%. Mas a partir de 3, essa letalidade já sobe para 16%. Então, é extremamente expressivo. É muito importante que vocês saibam os critérios de Hansen. Na prova de vocês, quando eu for cobrar, eu posso cobrar critérios de Hansen. Então, assim, vocês saberem critérios de Hansen também ajuda vocês a lembrarem do que, enfim, de tudo em relação à pancreatite. Mas não é como na apendicite, que você tem os critérios e os critérios já te ajudam diretamente. O Hansen, ele é um critério que vai te ajudar mais no caso da gravidade, né? Mas a gente tem que lembrar que para diagnóstico, por exemplo, diagnóstico de pancreatite, eu vou utilizar amilase, lipase, TC com contraste. Prognóstico, o paciente internou. Você acha que é pancreatite, ou você tem o diagnóstico de pancreatite, pedir a amilase está acima de 3 vezes o limite normal superior. Ah, pronto, já tenho o diagnóstico, acabou, vou internar o seu João. Pera, você ainda tem outros exames que são extremamente importantes. Quantos anos o seu João tem? Tem mais de 55 anos? Ele tem leucocitose acima de 16 mil? A glicose dele está aumentada? Acima de 200? O DHL está acima de 350? O TGO dele está acima de... Desculpa, o DHL está acima de 350? O TGO está acima de 250? Depois das 48 horas iniciais, que é o tempo de sintomas, né? Na realidade, da admissão, diferente dos sintomas, que a TC você pode pedir depois de 48 horas de sintoma. Aqui, os critérios de Hansen, vocês têm que lembrar que existem 2 momentos que você vai pedir. Você vai pedir na admissão e você vai pedir depois de 2 dias para você fazer um comparativo. Então, pode ter o quê? Redução do hematócrito em mais de 10%. Você já pediu um hemograma, porque você pediu na admissão para ver se tinha leucocitose. Tem que ter ureia, né? É básico, uma ureia ali acima de 10 miligramas por decilitro. Cálcio, tá? A pressão de O2 também é importante. Base express, né? Negativo, menos de 4. Estimativa de perda de líquido maior do que 6. Então, esse paciente, ele internou, ele merece uma gasometria, né? Para você ter esses dados. Ureia e creatinina, básico, né? Que você não sabe se esse paciente vai evoluir com uma IRA.
Você tem que ver a idade dele, tem que fazer um hemograma, pedir glicose, TGO, DHL. É básico. O paciente da pancreatite, ele é um paciente que ele é potencialmente grave. Sempre vai ser grave? Não. Mas ele é um paciente potencialmente grave. Às vezes ele entra com critérios de baixa letalidade. Ele está bem, ele preenche um desses quadros, mas depois de 2, 3 dias ele não tem melhora clínica, ele começa a decair. Então, é um paciente que ele pode evoluir com gravidade. Então, precisa desse, né? Existe o score de Atlanta, que acaba ajudando também, mas o principal que cai em prova é Hanson, tá? Então, assim, Atlanta, você tem que saber se ele é uma pancreatite leve, ou seja, eu não tenho nenhuma falência orgânica, não tenho complicações locais, ou a distância. Moderada, você já vai ter uma falência orgânica, mas é uma falência orgânica que não tem uma durabilidade longa, baixa, tipo 48 horas, 2 dias de uma falência de órgão. Uma IRA ali que durou pouco tempo, presença de complicações locais, ali você pode ter uma coleção próxima do pâncreas. Aí você tem a grave, que já são falências orgânicas que são persistentes. Então, o paciente está mais de 2 dias com piora das escórias nitrogenadas, com sinais de ira, então já é uma pancreatite grave. Então, vocês têm que lembrar que a pancreatite, ela gera primeiro uma lesão do próprio órgão do pâncreas, e ela pode gerar lesão de órgãos à distância também, e isso vai gerar, é um critério sim de gravidade, tá? O prognóstico, justamente ele está associado, também tem o score de Baltazar, que é um índice tomográfico. E isso a gente tem que lembrar sempre. Baltazar, eu vou fazer na admissão? Não necessariamente. Se o paciente ele não tem dor há mais de 48 horas, você não vai pedir tomografia. Gente, eu estou batendo nisso milhões de vezes. Isso é uma questão que também posso pedir na prova. Quanto tempo de dor, após quanto tempo de dor, eu posso pedir uma tomografia do paciente? Tá? 48 a 72 horas, 48 horas. No terceiro dia, você pode pedir, enfim, tem que pedir depois dessas 48 horas iniciais, tá? Então, você vai ver como é que está esse pâncreas? Ele está normal? Ele tem um aumento de volume? Né? Ele tem uma inflamação peripancreática? Ele tem uma coleção única? Ou ele tem 2 ou mais coleções com presença de gás? Isso daí, em A, B, C, D, E, vai te dar um grau de letalidade, um risco de mortalidade desse paciente. E aí a gente também tem que ver que essa classificação, ela também equivale ao score. Então, o score de Baltazar 0 é o A, né? É quando o pâncreas está ali normal na tomografia. Mas aí você tem que ver em qual ele vai se enquadrar, né? Em qual você vai ter o enquadramento ali daquela pancreatite. O tratamento, gente, a aula está um pouco longa, mas como vocês podem ver, a gente conversa sobre coisas antes, né? Então, tratamento, reposição volêmica, analgesia, pode fazer dieta interal zero, né? Porque também estimula, como eu já falei para vocês, estimula a produção de suco pancreático, então a gente zera. Definir se é uma forma leve ou grave da doença, ou seja, você vai fazer os critérios de Hanson. Você, na forma grave, orientar a conduta posterior ao resultado da TC, e a tomografia eu faço sempre? Não. Se eu tenho um paciente que já tem sintomas há mais de 48 horas, ou se eu tenho dúvida diagnóstica e quero descartar outras possibilidades. Pode ser que não tenha alteração nenhuma na minha tomografia? Pode. Se o paciente está a menos de 48 horas com dor, provavelmente não vem alteração. Significa que ele não tem pancreatite? Não, ele pode estar com pancreatite. Só que a alteração da imagem você vai observar melhor depois de 48 horas, tá? Observar se tem necrose do tecido pancreático, surgimento de complicações tardias. E quando o paciente volta a aceitar a dieta, você pode voltar a ofertar para o paciente. Então, reposição volêmica, pancreatite leve, né? O tratamento, dieta zero até a melhora dos sintomas. Normalmente, quando você vê que tem peristalse, você vai lá, ausculta, tem peristalse 3 a 5 dias. Analgesia, hidratação, controle hidroeletrolítico, ver se tem algum distúrbio. Não precisa fazer TC de controle, né? Quando você já tem a pancreatite. Só se houver uma complicação tardia depois de 3 meses, que a gente vai ver daqui a pouco. A pancreatite aguda grave, você vai precisar fazer uma analgesia mais forte, uma hidratação. A hidratação, ela é mandatória, da leve a grave. Então, tem que hidratar, zerar a dieta. Zerei dieta, hidratação, suporte nutricional. A dieta zero.
Períodos superiores a 4 semanas, você tem que avaliar se você já não vai entrar com uma nutrição integral, né? Já ali na porção do jejum. Por que na porção do jejum? Porque você já passou da região do pâncreas, então o estímulo ele vai ficar abaixo do pâncreas. Uma nutrição parenteral total, né? Existe essa possibilidade porque você também não quer que o paciente fique desnutrido. Então, quando você tem um paciente que já está há muito tempo de dieta zero, aí você tem que avaliar ali uma parenteral total ou uma enteral posicionada por endoscopia depois da de onde desemboca o suco pancreático, que aí ele não vai ter estímulo de produção de suco pancreático. Pode ter necessidade de aminas vasopressoras. Lembra que se o paciente está hipotenso, ele está em choque, ele precisa, às vezes, de droga vasoativa. Sonda nasogástrica, ela acaba ajudando, diminuindo ali aquela sensação de náusea e vômito, né? Antagonistas do H2 também, profilaxia de úlcera de estresse, é sempre importante fazer, né? Colocar lá um protetor gástrico, não fazer antibiótico profilático. Antigamente as pessoas faziam antibiótico direto na pancreatite, porque você assusta, você vê logo aquela leucocitose expressiva, mas não se faz, tá? Só em casos que você já tem necrose ou translocação bacteriana, você avalia a utilização, mas não é todo paciente com pancreatite que você introduz antibiótico, que você vai lá e vai colocar para fazer antibiótico-terapia ou para fazer cirurgia. Cirurgia, então, antibiótico já está restrito. Cirurgia está muito restrito o uso. Gente, pancreatite aguda é clínico, tá? A necrose pancreática infectada, geralmente a infecção ocorre após 10 dias do início, né, desses sintomas, depois dessa translocação. O paciente tem uma melhora e depois ele começa a evoluir com uma deteriorização do quadro clínico. Ou seja, ele teve uma infecção posterior a essa melhora. A pancreatite grave, a necrose pancreática infectada, você faz uma investigação, uma primeira TC, você pode fazer depois uma punção também do tecido necrótico. Hoje a gente tem a radiointervenção, tem procedimentos minimamente invasivos, né? A punção guiada por TC é excelente. Você consegue fazer ali uma biópsia daquele tecido e saber qual é o tipo de agente etiológico associado àquele tecido, né? Normalmente essa infecção, como a gente já falou na frente, é por translocação, por quebra dessa barreira, né? É uma translocação bacteriana. E existe a possibilidade de fazer necrosectomia. Aí a gente já vai pensar numa cirurgia que reduz a mortalidade. Então, na ausência da infecção, ela não traz benefício prognóstico, né? E pode aumentar até a mortalidade. Então, tem que ter uma avaliação se há necessidade, se ela tem de se fazer essa necrosectomia e o momento certo. A pancreatite, em geral, a gente prefere não mexer no paciente, tá? E é muito importante vocês lembrarem disso, porque até o remite, já é um paciente grave, você vai operar, ele vai ter um remite posterior. Então, a chance desse paciente ficar pior ainda é muito alto, tá? A necrosectomia, basicamente, a gente vai fazer ali a exposição, né? Um acesso transmesocólico. A gente tem ali o mesocólon, que a gente vai cortar ali, fazer a abertura, para a gente ter acesso ao pâncreas, que tem uma porção importante retroperitoneal. E aí a gente vai conseguir ver aquela gordura pancreática já necrosada para a gente fazer a retirada dessa necrose. Ah, eu só retiro a necrose, gente, pâncreas, sempre a gente deixa dreno, tá? Eu, pelo menos, é igual a dreno, porque pâncreas é fístula, é igual a fístula, mexer em pâncreas é igual a fístula. Então, fecha a parede abdominal e deixa lá, drenando para fora aquele pus, aquela necrose. Então, assim, mas é uma cirurgia que ela já vai gerar um remite, então, paciente, você só faz se tiver algum benefício para o paciente, tá? Existem situações em que a necrosectomia, ela é feita e depois você mantém a peritoneostomia, claro que esse é um paciente com obesidade mórbida, enfim, mas às vezes precisa de reabordagem, a gente precisa ficar lavando aquela barriga ali várias vezes. A CPRE, né, e a papilotomia, ela é empregada mais nas primeiras 72 horas da pancreatite aguda biliar, né? Quando a gente tem a pancreatite aguda biliar, eu tenho pancreatite aguda associada ao diagnóstico de pedra na vesícula. E esse paciente pode ter ali um cálculo que migrou. Então, qual vai ser o tratamento? O que vai ajudar? É eu pedir uma CPRE para desobstruir aquela via biliar. Então, quando eu faço essa desobstrução, eu diminuo aquela pressão, né, no ducto pancreático e aí o paciente tende a melhorar. Quando você tem uma colangite por cálculo impactado, coledocolitíase com
progressiva, né? Você precisa fazer essa abordagem aí inicial, o mais rápido possível. A colecistectomia, ela é semi-eletiva. Eu também acho que já comentei, pelo menos com as minhas turmas de prática, que quando você tem pancreatite, o ideal é que se faça a cirurgia ainda na mesma internação, tá? Isso é o que indica a maioria dos guidelines, a maioria das literaturas, maioria não, todas, tá? É que a nossa realidade, quando a gente pensa em SUS, quando a gente pensa em tratamento em qualquer lugar, né? No SUS, basicamente. É que o paciente, muitas vezes, ele faz uma pancreatite, né? Eu não estou falando de qualquer pancreatite. Ah, o paciente teve uma pancreatite alcoólica, eu vou tirar a vesícula. Não, nós estamos falando de uma pancreatite aguda, com um paciente com diagnóstico de colelitíase, que você fez lá o ultrassom. Ah, eu tenho que pedir parecer para cirurgia geral toda vez que eu vejo uma pancreatite? Cara, é uma pancreatite. Meu paciente tem pedra na vesícula? Ah, ele tem sintomas. Vou pedir um ultrassom, ver se tem. Se tiver, aí você pede o parecer da cirurgia geral. Por quê? Porque a cirurgia geral precisa acompanhar. Existem alguns hospitais que a gente que fica no tratamento da pancreatite aguda, esperando melhorar. E assim que melhora, a gente vai fazer o quê? Colecistectomia. O ideal é que seja a videolaparoscópica, né? A por vídeo é a mais indicada, porque, enfim, é padrão ouro de colecistectomia por vídeo. Para essa antes da alta hospitalar, porque a gente tem que lembrar que quando ele faz um episódio de pancreatite, o risco de recidiva é de 1/4 desses pacientes voltarem com pancreatite. E pancreatite é uma doença potencialmente grave. Então, se eu tenho um paciente que fez uma doença potencialmente grave, eu vou mandar ele para casa com o fator etiológico lá na barriguinha dele para ele ficar esperando uma cirurgia eletiva? Não. Eu vou tentar tratar o fator etiológico, no caso da biliar, que seria o cálculo na vesícula, tirando essa vesícula. E tirando esse paciente desse risco de uma doença que pode evoluir para a mortalidade. Então, é muito importante que seja feito esse procedimento logo de uma forma mais precoce, né? Assim que ele melhora da pancreatite, tem melhora dos sintomas, melhora da amilase e lipase, não tem mais sintoma, você vai para a colecistectomia. Ela não deve ser feita na urgência, deve ser postergada até a resolução do quadro agudo clínico. Então, assim, meu paciente está com pancreatite, bora tirar a vesícula agora? Não. Lembra que mexer no pâncreas é realmente extremamente complicado, principalmente no quadro de vigência de pancreatite. Chance de fistulizar, de gerar complicações é muito alta. Então, primeiro eu espero o pâncreas sanar o processo dele de pancreatite, né, de infecção. De infecção não, na realidade, de inflamação. E aí sim eu vou fazer uma colecistectomia. Se você tem coledocolitíase, você pode fazer uma exploração de colédoco, ou uma colangiografia pré-operatória, ou uma CPRE, também é uma opção, tá? Para fazer a retirada. Complicações, existem as coleções, né? As coleções fluidas lá, que você vai ter ao redor do pâncreas. 30 a 50% dos pacientes eles vão apresentar o pâncreas inflamado, ele não libera as enzimas, então ele vai ter ali uma digestão, vai ter um edema local e pode ter ali uma coleção pequena próxima da região do pâncreas, né? Acontece nas fases iniciais também de pancreatite grave. A maior parte vai ter uma reabsorção espontânea. E tem uma coleção perto do pâncreas, tem que drenar. Ela é localizada, é pequena, ela vai ser reabsorvida, né? Às vezes, ela pode formar um pseudocisto ali, então, que a gente vai falar já já. Mas a gente tem que pensar que enquanto ela está ali, a gente tem que pensar que ela tem chances de reabsorver espontaneamente. Na suspeita de infecção, você pode fazer uma punção guiada por imagem, é um método diagnóstico e terapêutico, porque você consegue fazer a punção e já iniciar o antibiótico, né? O pseudocisto de pâncreas é justamente essa comunicação aqui, né? A gente tem o ducto pancreático, e aí, como você tem um processo inflamatório, processo em vigência ali de um processo inflamatório do pâncreas, ele pode gerar uma drenagem ali para uma região, gerar um pseudocisto, né? Um cisto, uma coleção líquida intra e peripancreática, envolvida por uma cápsula de fibrose, um tecido de granulação, que a fibrose é um tecido de granulação,
que vai ficar ali, se instala após 4 semanas do quadro de pancreatite aguda. Então, em geral, a gente investiga, tem uma coleção ali, uma bola, perto do pâncreas, um mês depois de um episódio de pancreatite, provavelmente você está diante de um pseudocisto, tá? Vale lembrar isso. 10% das pancreatites agudas vão evoluir assim, e o interior vai ter suco pancreático, né? Então, a gente pode tratar esse pseudocisto. Às vezes ele reabsorve, às vezes ele vai para procedimento cirúrgico. Então, quando eu vou suspeitar, o paciente tem uma dor, né, epigástrica, moderada, pode ter uma massa palpável, um aumento de amilase e lipase, e aí você vai lá e vê essa massa. Você vê que é na topografia do pâncreas, é porque aqui ele não está girando, né? Mas quando você faz a tomografia, você vai ver que ele está ali na região em alguma porção do pâncreas, uma área grande, um cisto, né? Um mês depois de um mês, 2 meses, enfim, depois de um processo de pancreatite. Podem ter outras complicações, né? Do próprio pseudocisto, uma obstrução gastroduodenal, obstrução biliar, pseudoneurisma, ruptura aguda, né? Na cavidade peritoneal. Então, ali a gente está cheio de enzima digestiva. Eu posso ter também fístula pancreática, né? Gerar uma ascite pancreática, que é um quadro muito grave, porque você vai ter suco pancreático caindo na cavidade, derrame pleural pancreático também, a punção desse líquido, quando você tem aquela ascite. Quando é que eu suspeito que eu tenho uma fístula? Eu punciono, faço uma paracentese, e aí quando eu vou avaliar o líquido da paracentese, eu vejo que ele é um líquido rico em amilase. Tá? Então, é importante também vocês lembrarem. Aí pode ser feito o fechamento dessa fístula, né? Normalmente fazendo IPT e octreotide, quando você pensa numa fístula pancreática, tá? As complicações também, existe o abscesso pancreático, né? Que é essa coleção líquida infectada, mais de 4 semanas após o início do quadro, febre diária, tratamento normalmente é intervencionista, você pode fazer a punção guiada por TC, que você consegue fazer a retirada desse líquido, né? E um antibiótico para tratamento. O tratamento sem complicações é de 6 semanas de evolução, ele tem, ou seja, já passaram as 4 semanas, ele está lá e ele não reabsorveu. Então, estou há 1 mês e meio com aquele cisto, não está reabsorvendo, tem mais do que 5 a 6 centímetros, em geral, acaba indo para uma indicação cirúrgica, tá? Quando você vê uma expansão, na realidade, se ele se manter ali, você ainda pode até esperar um pouco. Mas se você percebe que o pseudocisto está aumentando, ou que você tem sintomas ou complicações, aí não tem o que discutir. Aí você precisa fazer cirurgia. A punção guiada por TC, no caso do pseudocisto pancreático, complicado, ele também vai ajudar, né? Mas a gente tem que lembrar que pode formar uma fístula ali pancreática cutânea, porque você fez uma comunicação. E a descompressão endoscópica, ou por CPRE, também pode auxiliar, tá? Aqui a gente tem uma drenagem desse abscesso, a gente tem uma CPRE. Então, o que acontece? A CPRE é um exame endoscópico, né? Retrógrado, porque a gente faz ele voltando, né? E aí você vai ter um. Claro que aqui, lembrando que aqui eu tô colocando só basicamente a foto da colangio-ressonância, mas ela não é o caso não tem um cálculo aqui. O que a gente tem aqui é uma representação como se fosse uma neoplasia, né? Tem a diminuição aqui e aqui eu tô tentando colocar uma prótese. Não é o caso, é só para vocês lembrarem que existe a CPRE, que eu posso ter acesso por aqui e fazer uma drenagem, tirar um cálculo pequeno, né? E auxiliar aí na drenagem da via biliar. A intervenção para drenagem, normalmente ela é cirúrgica, pode ser por CPRE, né? E também existem casos em que você vai fazer a cirurgia do cisto. Quando você vai fazer uma cirurgia aberta, existe a cistogastrostomia, que é o quê? Comunicar o cisto com o estômago. A cistoduodenostomia, comunicar o cisto com o duodeno. E a cistojejunostomia, que é você conectar o cisto com o jejuno. E a pancreatectomia distal, que é você fazer a retirada desse pâncreas, né? Então, aqui a gente tem acho que o mais utilizado, pelo menos o que eu mais utilizei até hoje, que é basicamente você fazer essa abertura do estômago, né? E fazer essa comunicação do pâncreas com o estômago. Isso aí vai fazer a drenagem para o estômago do líquido, da região do abscesso, tá? Eu acho, você pega o pseudocisto, abre a região do estômago, abre o pseudocisto e faz a comunicação. E aí vai ficar ali drenando o líquido do pseudocisto para o estômago. Então, acho que para mim, acho que é o mais fácil.
Existe também a possibilidade de você usar ali a alça em Y de Ru, né, e fazer a comunicação com o jejum. Também, dependendo da porção, da localização, ele tem que estar perto do estômago para fazer com o estômago. Se ele estiver aqui, eu tenho que puxar uma alça e tentar fazer ali a drenagem. Gente, de aguda, basicamente é isso. Essa parte de cirurgia muito específica, ela não, assim, é bom vocês saberem que existe, como faz. Vocês podem estar lá no centro cirúrgico e ter uma cirurgia de pseudocisto que vai fazer uma pancreatogastrostomia, uma pancreatoduodenostomia, e vocês saberem que é para drenar esse suco que está ali dentro do cisto, que é uma complicação pós-pancreatite que ocorre depois de 4 semanas. Quando o cisto é grande, ele não reabsorve, ou quando ele aumenta de tamanho. Então, é basicamente para vocês saberem que existe. Mas eu volto a falar, o que é muito relevante de pâncreas: dor em barra, em abdômen superior, associada a náusea, vômito. Paciente precisa fazer diagnóstico laboratorial. Você vai ter um paciente que vai ter um leuco estourado, pode ter vários exames estourados, mas você é cirúrgico? Em geral, não. O tratamento é clínico, tá? O que ele consiste? Em você zerar a dieta, hidratar, correção de distúrbio hidroeletrolítico, e fazer o tratamento das outras complicações que esse paciente possa ter. Principais exames laboratoriais: amilase e lipase. Amilase e lipase. Pensou em pancreatite, amilase e lipase, tá? Tomografia. Peço para todo mundo que vai me procurar lá no PS que eu acho que tem uma pancreatite? Não. Tem que ver, tem mais de 48 horas de sintoma? Tem, pode pedir. Não tem, aguarda. Critérios de Hansen, tem que saber e tem que solicitar, porque lembra que é uma doença potencialmente grave, que os critérios eles vão me auxiliar para eu ter uma noção se esse paciente tem o maior risco de morbidade. Então, é muito importante vocês saberem. Tá? Então, esse resuminho aqui final que eu falei para vocês é o que que eu preciso que fique na cabeça de vocês. É uma aula um pouco maçante, mas assim, é isso que vocês precisam saber. Existe a pancreatite crônica, que basicamente é um mecanismo um pouco conhecido, é uma agressão contínua, causada ali principalmente pela questão da droga, do álcool, né? O consumo de álcool ele vai gerar essa pancreatite crônica, enfim, mas não é o foco da aula de vocês, não é pancreatite, é pancreatite aguda. É só porque tem aqui. E o quadro clínico, o paciente vai ter dor. Normalmente ele tem vários quadros, ou então tem um quadro prolongado. Ele pode ter náusea, vômito, esteatorreia, pode ter diabetes associados. Lembra que o pâncreas ali ele já está agredido há muito tempo, já está destruído. Então ele vai ter essa função endócrina prejudicada, né? E pode ter icterícia, colangite, síndrome de estenose pilórica. Tem que lembrar que esse quadro ele é crônico, ele é arrastado, então você tem que suspeitar também, tem que fazer, na realidade, um diferencial de tumor periampular, tem que ter uma imagem, porque o paciente pode ter dor, icterícia, obstrução. Diagnóstico, o mesmo estilo, tem que ter amilase, lipase, ela pode não estar elevada, porque já é uma agressão contínua, e ele às vezes já não tem mais nem muito tecido pancreático, já está tudo ali consumido, né? Gente, eu coloquei, tem aqui esse resto de crônica, mas eu acho que para vocês é basicamente para citar, tá? Porque o de vocês é aguda. Vou tirar aqui. Ai, deixa eu ver. Vocês conseguiram ouvir direito aí? Deu para entender? Para a apresentação. Deu sim, doutora. Tá, gente, é uma aula um pouco maçante, chata, mas é aquilo que eu falei para vocês. Vocês têm que entender. Eu estou batendo muito na tecla dos meus alunos que estão na prática com a parte de colelitíase. É a mesma bateção de tecla que eu tenho que ter com vocês quando a gente pensa em pancreatite. Vocês têm que entender a doença, os sintomas. É como se você tem que reconhecer. A pancreatite é a Maria, a colelitíase é o João. Você tem que saber quando você está diante da Maria e do João, você tem que ter o pensamento, pelo menos clínico, de saber dizer, pô, isso aqui provavelmente é uma pancreatite. Qual é o tratamento da pancreatite? Qual é o quadro clínico da pancreatite? O que eu tenho que pedir para um paciente com pancreatite? Gente, façam um resuminho, porque isso vai ajudar vocês. Eu sei que vocês provavelmente vão fazer curso também depois para residência, enfim, para tentar residência, mas isso ajuda vocês a terem um pensamento mais organizado quando vocês forem atender um paciente de verdade, porque a pessoa vai entrar lá dessa forma que eu estou falando para vocês: dor em barra em abdômen superior associada a náusea e vômito. Você vai pedir amilase, vai estar amilase lipase, a amilase vai estar aumentada. Você tem que lembrar que é potencialmente grave. Esse paciente está vomitando muito, então bora pensar.
Tá vomitando muito, pode ter o quê? Distúrbio eletrolítico, desidratação. Se ele come, vai estimular a produção de suco pancreático. Então, pera lá, só aí eu já tenho que saber o que eu vou fazer para esse paciente. Então, isso é muito relevante vocês entenderem isso. E entenderem que a pancreatite aguda, o tratamento dela hoje, ele é essencialmente clínico, tá? Existem complicações no caso da necrosectomia, que a gente vai fazer cirurgia, mas é só nisso. É clínico o tratamento. Então, lembrem disso, que aí a aula vai conectando e vai ficando um pouco mais fácil, tá bom? Tchau, meninos, se cuidem.